Fala, Audaz, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo. Estamos aqui para o nosso 7º encontro, a 7ª tarefa dessa nossa missão rumo ao gabarito de matemática na prova da Escola de Sargento das Armas. Bom, hoje neste encontro nós falaremos de equação e inequação trigonométrica. Ai, mestre, você é chato pra caramba. Concordo. Não é o melhor dos mundos, porém, cai em prova. Vide o último ou penúltimo concurso, que caiu uma questão de equação trigonométrica. Inequação trigonométrica e função trigonométrica nunca caiu na bodega da prova da ESA. Nunca. Mas pode vir a cair neste ano na sua prova. Por isso, eu vou falar de equação, porque ajuda na inequação, e no outro episódio, no próximo episódio, no episódio 8, nós falaremos de função trigonométrica. Combinado? Vem comigo na tela, porque você já sabe como é que funciona. Missão ESA, tarefa 7, equação e inequação trigonométrica. Está aí a questão. Pode soltar o print, largar o print, dar pause, né? E marcar a alternativa correta. Vamos ao que interessa. Razões e relações trigonométricas fundamentais. Bom, é óbvio, né, que você precisa saber algumas, né? Vamos lá. Quando eu estou diante de um triângulo retângulo, em que aqui seja a hipotenusa, aqui seja um cateto e aqui seja outro cateto, se esse ângulo for alfa, esse aqui é o cateto adjacente e esse aqui é o cateto o quê? Oposto. E quais são as razões trigonométricas importantes? Bom, seno de alfa é igual a cateto, deixa eu melhorar aqui, cateto oposto sobre hipotenusa, beleza? Quando eu falo de cosseno de alfa, eu estou falando de cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quando eu falo de tangente de alfa, eu estou falando de seno de alfa sobre cosseno de alfa. Quando eu estou falando, aí vem algumas razões trigonométricas inversas, né? Quando eu estou falando de secante de alfa, cossecante de alfa e cotangente de alfa. Secante de alfa é igual ao inverso do cosseno de alfa. Cossecante de alfa é igual ao inverso de seno de alfa. E cotangente, adivinha? O inverso da tangente de alfa. Beleza? Então, daqui você já consegue tirar algumas informações. A secante só existe se o cosseno de alfa for diferente de zero. Aqui, se o seno de alfa for diferente de zero. E aqui, se o seno de alfa for diferente de zero. Por que aqui, se o seno de alfa for diferente de zero? Porque se o seno de alfa for diferente de zero, nós teremos uma tangente, né? Eu vou até melhorar aqui, né? A tangente de alfa ser diferente de zero. E aí, quando eu jogo a tangente aqui, que é seno sobre cosseno, a minha cotangente vai ficar cosseno de alfa sobre tangente, perdão, sobre seno de alfa. E aí, aqui você pode dizer, por exemplo, que o seno de alfa tem que ser diferente de zero para essa minha cotangente existir, tá bom? Perfeito? Legal. Então, essa tangente aqui tem que existir, porque não pode ser cosseno aqui zerando. Beleza? E aí, quando eu aplico seno sobre cosseno, vai dar nisso aqui. Aí em cima pode zerar, só que aí embaixo não pode zerar. Perfeito? Legal, turma. Legal. Essas aí são algumas razões trigonométricas importantes, tá bom? Legal, deixa eu apagar isso aqui. E eu vou colocar aqui, ó, perdão, ponto e vírgula, cosseno de alfa diferente de zero. Essas são algumas razões importantes. Outras, se aqui for beta, alfa mais beta é igual a 90. Isso quer dizer que o seno de um é igual ao cosseno de outro. Guarde isso aqui.
ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno de outro. Foi? Outra. Se eu estiver diante de um triângulo de lados proporcionais a 3, a 4, aqui vai ter que ser proporcional a 5, tá? Então, triângulos com lados proporcionais a 3, 4, 5 é triângulo retângulo, tá? Que é o famoso triângulo pitagórico. E outra, se eu estiver diante de um triângulo egípcio, o que é o triângulo egípcio? 30, 60, 90. Tá? Se aqui for H, oposto a 30 é H sobre 2, é a metade da hipotenusa, e oposto a 60 é esse H sobre 2, só que vezes raiz de 3. Simples assim, tá? Simples assim. Esse aqui é o triângulo egípcio. Triângulo egípcio. Beleza? Triângulo egípcio. E as relações trigonométricas fundamentais, mestre? Vou colocar em outra cor aqui, ó. O seno, vou colocar assim, ó. O seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é sempre igual a 1. Tudo bem? Se você dividir tudo por cosseno ao quadrado, de alfa, aqui vai dar o quê? Seno sobre cosseno, tangente ao quadrado de alfa, mais 1 é igual a secante, perdão, deixa eu melhorar essa secante aqui, secante ao quadrado de alfa. Se você pegar essa primeira, né, e dividi-la por seno ao quadrado de alfa, aí vai dar outra relação, vai dar 1 mais cotangente ao quadrado de alfa é igual a cossecante ao quadrado de alfa. Veja que para uma e para outra, você não precisa decorar. Basta saber a primeira e fazer a divisão. Você encontra cada uma delas. Não precisa decorar. Beleza. Revisão do seno no ciclo trigonométrico, revisão do cosseno no ciclo e da tangente. Preste atenção no que eu vou falar agora. Quando a gente fala de ciclo trigonométrico, muitos alunos acham que ali você só enxerga o sinal. Mas não! Não! Você enxerga o sinal do seno, do cosseno e da tangente. Você enxerga os valores de alguns arcos notáveis, 0, 90, 180, 270 e 360, alguns. Dos outros você vai ter que decorar, mas você enxerga no ciclo trigonométrico devido aos eixos, tá? Você consegue enxergar também se a função seno, cosseno e tangente será crescente ou decrescente. Você consegue enxergar. E você também consegue enxergar a imagem da função, de onde ela varia até onde ela varia. Então, olhe quanta coisa você consegue enxergar. E outra, você também consegue enxergar o período de uma função a partir do ciclo trigonométrico, e você também consegue enxergar se esta função ela vai ser uma função par ou se ela vai ser uma função ímpar. Então, saber o ciclo trigonométrico é basicamente saber 90% da sua trigonometria, da sua prova, tá? Porque a partir dela você consegue resolver equações, inequações e funções trigonométricas. Então, vamos aqui a uma revisão breve, rápida, do que vem a ser o nosso ciclo trigonométrico. Preste atenção. Nós vamos trabalhar com a revisão em cima do seno. O seno, turma, é esse eixo na vertical. O seno é o eixo na vertical. O seno é a medida de qualquer pedaço desse eixo, partindo do zero para cima, e aí o seno é positivo, partindo do zero para baixo, aí o seno é negativo. Perfeito? Beleza, mestre. Vamos lá. Quais são os arcos? Aqui é o arco zero, e aí no ciclo trigonométrico você anda sempre no sentido anti-horário, e aí você chega no arco de 90, depois você chega no arco de 180, depois você chega no arco de 270, e depois você chega ao ponto zero de novo, que é côngruo a 360 graus. Tá? Esses arcos também podem ser escritos como 0, ou π sobre 2, ou apenas π, ou 3π sobre 2, ou
2π. Tá? Então, você pode escrever tanto em π radianos ou em graus. Tá legal? Beleza. Vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui e vou apagar aqui. Legal. Então, vamos lá, turma. Vou colocar aqui em vermelho, 2π. Aqui, 3π sobre 2. Aqui é o π. E aqui é o π sobre 2. Eu vou trabalhar com o radiano porque é o que mais aparece dentro de trigonometria, tá? Mas você precisa, de forma automática, fazer essa conversão para a π mais 30 graus, 210, né? Beleza? Ok. Vamos para o seno. Quanto que é seno de zero? O seno de zero, turma, olha só. Se eu colocar esse ponto a esta altura aqui, vai ser a metade, por exemplo, nós estamos falando de um arco de 45, porque metade de 90, tá? Quando você falar em seno, você vai enxergar sempre a altura desse ponto. Sempre a altura. Isso aqui é a altura, tá? Sempre. Falou em seno, você vai enxergar a altura. E a altura está relacionada ao eixo vertical, a altura. Perfeito? Legal. Então, vamos lá. Qual é a altura desse ponto zero? A altura é zero. Por isso que o seno de zero é zero. Tá? Qual é a altura do π sobre 2? A altura é o raio do ciclo trigonométrico, que é 1. Por isso que o seno de 90 é 1. Qual é a altura desse ponto 180? A altura é o quê? Mesma altura do ponto 00. Então, o quê? Seno de 180 é o quê? 0. E qual é a altura do 3π sobre 2? A altura aqui é a mesma medida do raio, só que é para baixo do eixo x, então é menos 1, né? Porque essa região aqui é negativa. Então, a gente tem aqui que o seno de 270 é menos 1. E quanto que é o seno de 360? Voltou para o ponto zero, voltou para a origem. Então, de 360 também é o quê? Zero, porque a altura desse ponto é zero. Então, falou, deixa eu melhorar aqui, falou em seno, a gente está falando de altura do ponto. A altura desse ponto em relação ao eixo vertical. Beleza, mestre. Então, vamos às informações importantes, né? Como é a altura? Isso aqui é uma altura positiva. Então, o seno nesse quadrante é positivo. Perfeito? Esse ponto aqui também está na altura o quê? Positiva. Então, aqui o seno também é o quê? Positivo. Se for para baixo, qual é a altura desse ponto? Negativa. Se for para baixo, qual é a altura desse ponto? Também negativa. Então, o nosso seno ele é positivo no primeiro e no segundo e negativo no terceiro e no quarto quadrante. Tá? Outra, preste atenção nisso aqui agora. Qual é o seno de zero? Zero. E de 1? Perdão. Qual é o seno de zero? Zero. E o seno de 90? 1. Então, de 0 para 1, eu cresci. Então, aqui, ó, de 0 para 1, o meu seno ele é crescente. Perfeito? Depois, eu fui de 1 para quê? Para 0, decresci. Então, aqui, ó, decrescente. Beleza? Depois de 0 para menos 1, decresci de novo, decresci mais. Decrescente. Beleza? Depois de menos 1 para 0, aí eu cresci. Então, aqui, ó, o seno cresce. Então, aqui você consegue concluir que no primeiro e no quarto quadrante, perfeito? O nosso seno é crescente. Já no segundo e no terceiro, o seno ele é decrescente. Tudo bem? Muito bom. Outra informação importante. Outro dado importante, né? Outro dado importante. Esse seno de alfa, qual é o maior valor que ele assume? O maior é 1. Então, ele é menor ou igual a 1. E qual é o menor valor que ele assume? Menos 1. Por isso que a função seno varia de menos 1 a 1. Perfeito, turma? Estamos juntos? Legal, né? Então, ó,
Isso aqui é o intervalo que o seno pode variar. De menos 1 a 1. Intervalo do seno. Do seno de alfa. Muito bem? Perfeito, né? Outro ponto. E último aqui que eu vou tratar, tá? E último. Vamos imaginar este ponto aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Perdão. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, preta. Vamos imaginar este ponto aqui, ó. A. Perfeito? E vou espelhar esse ponto para o outro lado. Deixa eu apagar esse mais e mais aqui, depois eu coloco de volta. Vou espelhar ele para esse ponto aqui, ó. A linha. Perfeito? Aqui é um ângulo alfa. E se eu espelhei, aqui também é o quê? Alfa. Concorda comigo? Qual é a altura de A e a linha? Eles são espelhados em relação a quê? Os pontos são espelhados em relação a quê? Ao eixo do seno, né? Então, essa medida aqui é igual. Essa medida é igual. Perfeito? Qual é a conclusão? Se eu partir do zero e ir até o A, eu andei alfa. Então, seno de alfa é igual a quê? Aqui não é π? Π 180? Se eu voltar para esse A', eu andei o quê? Alfa também. Então, seno de alfa é igual a seno de 180 menos alfa. Veja, turma, eu não vou analisar mais nada. Tá? Eu não vou analisar mais nada. Aqui eu consigo fazer uma conclusão de que ângulos suplementares possuem senos iguais. Ângulos suplementares possuem senos iguais. Então, lá no triângulo, nós vimos que ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. É igual. Aqui no seno, nós vimos que, no ciclo trigonométrico, no estudo do seno, nós vimos que ângulos suplementares, aí os senos são iguais. Dominado? Perfeito. Tranquilo. O que são ângulos suplementares? Ângulos cuja soma de 180. Muito bem. Tranquilo, turma? Ângulos suplementares. Tá aí. Tá? Bom, vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. E vou voltar aqui com mais e mais. Fizemos estudo do seno. Agora é o seguinte, cosseno. Bom, como eu já fiz, né, uma ideia bem devagar, bem lenta no estudo do seno, aqui eu vou dar uma acelerada porque você já sabe mais ou menos o mecanismo, tá? Então, vamos lá. O que difere? O cosseno é a horizontal, tá? Cosseno é horizontal. Ou seja, quando você destacar um arco, vou chamar aqui de A, para você descobrir o tamanho do cosseno, você vai pegar a projeção desse ponto no eixo horizontal. Essa medida aqui é o cosseno desse arco aqui que eu vou chamar de alfa. Beleza? Então, a projeção do ponto. No seno é a altura dele. No cosseno é a projeção desse ponto. É a projeção que o raio tem no eixo horizontal. Perfeito? Beleza. Então, se a projeção, quando for à direita é positivo, quando for à esquerda é o quê? Negativo. Então, aqui a gente já descobre o quê? Que no primeiro quadrante é positivo. E se eu puxar um arco para cá, qual é a projeção dele? Também é positiva. Então, veja que aqui nós temos um cosseno positivo, positivo. E aqui a projeção é negativa. Aqui a projeção também é negativa. Então, nos quadrantes, perdão, segundo e terceiro é negativo. Enquanto no seno é positivo e negativo, né? Aqui vai ser positivo, positivo, negativo, negativo. Quem é esse cara? 0. Quem é esse cara? π sobre 2. Quem é esse cara? π. Quem é esse cara? 3π sobre 2. Quem é esse cara? 2π. Perfeito? Beleza. Bom, qual é o cosseno de 0? A projeção, 1. Qual é o cosseno de π sobre 2? A projeção desse ponto no eixo. A projeção de um ponto num eixo é o próprio ponto, então é 0. Então, aqui o cosseno é 0. Vou colocar em outra cor para melhorar aqui. Então, ó, cosseno de 0.
cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 1. Cosseno de π, olha aqui, ó, a projeção, a distância do ponto dele até a nossa origem é menos 1, né? Então, cosseno de 180 é menos 1. O cosseno de 270 é um ponto. Projeção de um ponto sobre o eixo é o próprio ponto. Então, é 0. Né? O ponto é adimensional. A gente vai colocar como cosseno 0, tá? E cosseno de 360 graus. Qual é a distância desse ponto até a origem? Né? A distância é 1. Então, a 360 é 1. E daqui, ó, eu coloquei aqui 90, né? 0. De 1 para 0, decresceu. De 0 para menos 1, decresceu. De menos 1 para 0, cresceu. De 0 para 1, cresceu. Então, o que a gente descobre? Daqui para cá é decrescente. Daqui para cá também é decrescente. Porém, daqui para cá, no nosso terceiro quadrante, é crescente. E no nosso quarto quadrante é crescente. Beleza? Outra informação. Quando a gente olha para o cosseno de um ângulo, qual é o maior valor que ele assume? 1. Qual é o menor? Menos 1. Então, ele vai variar nesse intervalo. Fácil ou difícil? Fácil, né? Beleza? E a outra informação. Se eu pegar um ponto aqui, ó, A, e pegar o espelhado dele lá embaixo, a linha, olha aqui, mesmo cosseno. Perfeito? Então, se aqui for alfa, aqui também é alfa porque é espelhado. Perfeito? Se aqui embaixo é alfa, turma, se aqui é alfa e aqui é 2π, se eu andar nesse sentido aqui, eu estou subtraindo alfa. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, 2π menos alfa. Resumo da ópera. O cosseno de alfa é igual a, se eu andar daqui para cá, é a mesma coisa que olhar para esse ângulo aqui, ó, 2π menos alfa. É igual a cosseno de 2π menos alfa. Resumo da ópera. Ângulos replementares têm o mesmo que cosseno. Tá? Ângulos replementares têm o mesmo cosseno. O que são ângulos replementares? Ângulos cuja soma resulta em 360. Muito bem? Tranquilo, né? Beleza. Bom, e aqui da tangente. A tangente é que dificulta um pouquinho mais, tá, turma? Porque, olha só, a tangente você tem que ir além. Pronto, peguei essa reta aqui, ó. Vamos supor que esse aqui seja um ponto A, que gera um ângulo alfa. E eu vou projetar aqui esse ponto A para esse ponto A' aqui também, tá? Bom, olhando para essa reta e para essa reta, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice, é alfa. Então, se aqui é π, se eu andei alfa, é porque esse A' aqui, ele é π mais alfa. Perfeito? Enquanto esse A é apenas alfa. O que é tangente? Tangente é o tamanho até esse ponto zero, é o tamanho do ponto de interseção da reta que passa pelos arcos nessa reta que é a reta tangente. Tá? Então, isso aqui seria o quê? A tangente de alfa. Beleza? Qual é a conclusão que a gente tira, turma? Se a tangente estiver aqui, ela é maior que zero. Se a tangente estiver aqui embaixo, é porque ela é menor que zero. E a tangente estará ali embaixo quando um arco estiver aqui, porque aí vai encontrar a tangente lá embaixo, ou quando o arco estiver aqui, que aí vai encontrar lá embaixo também. Perfeito? Ó, vai encontrar lá embaixo. Então, a gente conclui que a nossa tangente ela é positiva nos quadrantes ímpares e negativa nos quadrantes pares, segundo e quarto. Porque aqui, se eu pegar um ponto aqui, ela só vai encontrar a tangente lá embaixo, no negativo. Se eu pegar um ponto aqui, só vai encontrar lá embaixo no negativo. Perfeito? Beleza. Já encontramos informações interessantes, tá? Beleza. Vamos lá. E a tangente, mestre? Tangente de 0, tangente de 90, tangente de 180, tangente de 270, tangente de
360. Quanto vale cada uma? É só você lembrar do seno e do cosseno. Beleza? Olha só. Quanto que é o seno de 0? E quanto que é o cosseno de 0? Aí você só faz a divisão. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. 0 sobre 1 é 0. Tangente de 90 não existe. Por quê? Porque 90 está aqui. E se você pega esse ponto e passa uma reta nele, essa reta será paralela à reta tangente. Não terá ponto de interseção. Então não existe tangente. Não existe tangente no 90 e não existe tangente no 270. Pronto. E de 180, mestre? Só lembrar do seno de 180 dividido pelo cosseno de 180. Quanto que é o seno de 180? 0. Quanto que é o cosseno de 180? Menos 1. Então aqui é quanto? 0. E de 360, mestre? 360, quanto que vale o nosso seno de 360? A altura dele, 0. E o cosseno de 360? O cosseno é o quê? 1. 0 sobre 1, 0. Então aqui, ó, nós estamos diante de tangente de 0, tangente de 180, perfeito? E a nossa tangente de 360. Tudo isso dá 0. E 90 e 270 não existe. Dominado? Perfeito. Mestrão, e a parada de crescente e decrescente? Decore. A tangente ela é sempre crescente. Decore. A tangente ela é sempre crescente. Sempre. Sempre. Então, ó, ela é crescente. Ela é crescente aqui também. Ela é crescente aqui também. Ela é crescente aqui também. E aí vai uma dica. Observação. A função cotangente de x, ela é sempre o quê? Se a tangente é crescente, a cotangente vai ser decrescente. Guarda essa dica aí. Perfeito? Beleza. E, mestrão, o intervalo? O intervalo é o seguinte, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. A tangente de um ângulo vai ser menor. Vou colocar assim, ó. A tangente do intervalo vai pertencer ao intervalo o quê? De menos infinito a mais infinito. Ela pertence a esse intervalo. Ela não é limitada. Ela vai a mais infinito e vai a menos infinito. Dominado? Isso é uma informação importante. É o intervalo dela. E outra informação importante. Tudo isso aqui eu já estou adiantando no caso da função trigonométrica, né? Vai ajudar lá na frente. E em relação à tangente, mestre, concorda comigo que esse ponto A tem essa tangente e esse ponto A', como ele encosta no mesmo ponto aqui, vai ter a mesma tangente? Perfeito. Por que isso acontece? Porque tangente de alfa é igual a tangente de 180 mais alfa. Ó, π mais alfa e π. Ou seja, ângulos explementares possuem a mesma o quê? Tangente. Caramba, mestre. Ângulos explementares. O que é isso? Quando a diferença é 180. A diferença positiva, o maior menos o menor. A diferença foi 180. Quando isso acontece, estamos diante de uma tangente igual a outra. Perfeito. Então é só lembrar. No triângulo, retângulo, seno igual a cosseno, dos ângulos que não são 90, obviamente, né? No seno, ângulos suplementares. No cosseno, replementares. E na tangente, explementares. Poxa, mestre, top. Por isso que eu ensino isso aqui lá no extensivo, por exemplo, lá no início da geometria. E você quer pular, porque você acha que isso aí não cai. Aí tá aqui na bodega da tangente do seno, você babando, não sabendo o que é explementar, tá bom? Beleza, é isso. Bom, fórmulas da adição e subtração de arcos, pode cair, tá? E aí o seno de A mais B, seno de A menos B, né? Cosseno de A mais B, cossa, cossa, seca, seca, né? Cossa, cossa, seca, seca, né? Então, não tem... Aqui saiu repetido, né? Saiu repetido aqui, deixa eu só ajustar. Aqui é o menos.
e ali é um mais. Perfeito? Então, no seno, turma, é seno, cosseno, mais com mais, menos com menos. Tá? No seno é assim. Já no cosseno, é cossa, cossa, seca, seca. Pô, ainda saiu errado aqui, ó. Arrego, né? Ainda saiu errado aqui, ó. Coça, coça, seca, seca. Coça, coça, seca, seca. Beleza? Saiu digitado errado ali. Então, vamos lá. No seno, se aqui é mais, é mais. Se é menos, é menos. E no seno, tu mistura. Seno com cosseno, seno com cosseno. Seno, cosseno, seno, cosseno. No cosseno é diferente. Quando é mais, é menos. Quando é menos, é mais. E é coça, coça, seno, seno. Coça, coça, seno, seno. Perfeito? Para decorar é tranquilo, não tem mistério. Se quiser usar musiquinha, pode ficar à vontade. Não é isso? Beleza. E na tangente? Difícil de cair, mas não é impossível. Difícil, mas não é impossível. Deixa eu melhorar esse seno aqui que está me incomodando. Está me incomodando. Vou fazer assim, ó. Passo um reboco aqui. É isso? PQD, pô. PQD, PQD. PQD tem que dar um jeito. Passo um reboco. E aqui, ó. Seno. Seno. Perfeito. Então tá aí. E a tangente é isso aqui. Qual é a vantagem de decorar essa tangente? A vantagem é de você decorar também a fórmula dos ângulos. Do ângulo, né? Ângulo agudo entre retas. Tá? Isso aqui você estuda lá em analítica. É bem parecido com essa fórmula da tangente. Então, tangente de A mais B, você usa mais em cima e menos embaixo. Tangente de A menos B, usa menos em cima e mais embaixo. Aí é a soma em cima com mais ou menos o produto embaixo. Perfeito? Também é importante saber essa aí. Bom, equação trigonométrica. Eu vou trazer agora alguns exemplos, tá? Olha só, turma, você precisa tomar cuidado sempre. Quando a gente fala de equação log, equação exponencial, equação modular, você fica, pô, condição de existência, condição de existência, condição de existência, condição... E aqui na trigonométrica, o que você não pode esquecer? Dos arcos côngruos. Dos arcos côngruos. E aí você precisa saber, quando é seno e quando é cosseno, quando é seno e quando é cosseno, é mais 2κ. Mais 2κ, com K inteiro. Com K inteiro. Mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Então, mais 2κ, quando for seno e cosseno. Quando for tangente, é mais κ. Mais κ, com K mais ou menos 1, mais ou menos 2, com K inteiro. Então, você não pode esquecer. Seno e cosseno, repete comigo, mais ou menos 2κ. Beleza? Na tangente, mais ou menos κ. Por que 2π no seno e cosseno e π na tangente? No seno e no cosseno, essa função ela é periódica e este período é 2π. Então, só vai se repetir depois de 2π, depois de uma volta completa. Na tangente, o período é π. Então, você precisa de meia volta para encontrar a mesma tangente, o mesmo resultado. Por isso que é só mais κ, só meia volta. Dominado? Caramba, mestre. Pô, a aula está completa, hein? Pois é, jovem. Vamos lá. Então, aqui é o seguinte. Qual é o arco cujo cosseno dá raiz de 3 sobre 2? Aí você tem que lembrar, né? Bom, mestrão, eu sei que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E 30 está aqui, ó. 30. Só que eu sei que se eu espelhar esse cara para baixo, ele vai me dar o mesmo cosseno. Lembra disso? E espelhar 30 é descer 30. Se aqui é 360, descer 30 é ir para quem? Para o 330. Olha que legal. Então, quando eu falo de cosseno de 30, eu não posso enxergar só ele. Eu tenho que enxergar também o cosseno de quê? 330, que também é a raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho duas formas de... Quer dizer, dois passos, né? O primeiro passo, se esse x menos π sobre 3 for 30, que é π sobre 6, não posso esquecer de quem? Mais 2kπ. Olha como é que é fácil. Ou x menos π sobre 3 vai ser quem? 330. 330 é o que, turma? 11π sobre 6. Não posso esquecer de quem? Mais 2kπ.
Você tem que colocar esse cara no início da resolução. Se você... Presta atenção aqui. Se você colocar esta bodega no final da resolução, você vai errar. Provavelmente você vai errar. Sabe por quê? Vem comigo aqui, olha só. Por quê? Se você tivesse um 2 aqui e um 2 aqui, você teria que jogar esse cara para cá, somando, e depois o 2 dividindo. Aí esse 2 ia cortar com esse 2 e ia ficar só capi na resolução. Beleza? Aqui no caso não vai fazer diferença porque não tem ninguém multiplicando x. Aí você não incorre nesse erro, mas tem que tomar cuidado. Então, ó, primeiro caso, x é igual a π sobre 6 mais π sobre 3 mais 2 capi. Beleza? Então, esse x vai ser o quê? Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Então, vai dar 3π sobre 6 mais 2 capi. Então, o x vai ser, tchau, tchau, por 3, né? Vai ser π sobre 2 mais 2 capi. Essa é a primeira solução. E a segunda solução? Primeira solução, segunda solução. Vai ser x menos π sobre 3, igual... já vou jogar para o outro lado, tá? Igual a 11 π sobre 6 mais π sobre 3 mais 2 capi. Então, o x vai ser o quê? Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. 11 com 2 dá 13π sobre 6 mais 2 capi. Pronto, estão aqui as soluções, né? Não são duas soluções, são infinitas, porque o k pode ser mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, e para cada k inteiro você vai ter um arco diferente. Tudo bem? Beleza? Ok, estamos juntos aí. Bom, no caso da inequação trigonométrica, no caso da equação, eu acho que você já fica um pouco mais confortável. Na inequação é normal o aluno ficar, meu Deus, e agora? Não tem mistério. Pega esse bizu aqui, ó, não tem mistério. Olha só. Cosseno de x menor que meio. Poxa, mestre, eu vou cagar para esse sinal. Cagar. Caguei. E você vai pensar no quê? Cosseno de x igual a meio. Beleza? Igual a meio. E a gente sabe que em uma volta tem dois valores cujo cosseno dá meio. Né? O primeiro deles é se o x for quanto? 60. E o outro? Quando for o quê? 360 menos 60. Porque ó, o 60 está aqui, 60 graus. E se eu espelhar ele lá para baixo, vai dar o mesmo quê? O mesmo cosseno, tá? Parecido com o que eu fiz aqui. Trabalhei com cosseno, ó, tem que espelhar. Né? O cosseno você espelha o quê? De baixo para cima. O seno da esquerda para a direita. Perfeito? Muito bom. Então, vamos lá. Espelhei. Então, é 360 menos 60. Então, esse ângulo aqui, esse arco aqui é o quê? 300. Por que 300 mesmo? Porque ele começa aqui... Perdão. Apaguei sem querer. Ele começa aqui do zero e vai até aqui. Ou seja, falta para ele 60. Então, se falta 60 para a volta completa, tem que ser 300. Beleza? E quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é meio. Meio. Aí, turma, pega o bizu. Não, não tem como. Não tem como mais você errar isso aqui. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai traçar uma vertical em cima desses pontos, desses arcos. Vapo, cortando. Então, ó, traçando a vertical. Tracei. Tracei a vertical. Perfeito? Perfeito. Agora, você vai pensar no seguinte, presta atenção. Isso aqui não é meio? É. Só que o que ele quer? Menor que meio. Menor que meio tem que ser a esquerda. A esquerda da reta. A esquerda da reta dá menor. A direita da reta dá maior que meio. Ó, se eu puxo para cá, vai dar o 1. E 1 é maior que meio. Então, eu não posso puxar para a direita, tem que puxar para a esquerda para decrescer o meu cosseno. Então, se é a esquerda, eu vou preencher todo o arco à esquerda. Essa é a solução. Essa é a solução. Então, vai de 60 até o quê? 300. Vai de 60 até 300. Caramba, mestre, que maneiro. Então, esse meu arco X,
ele tem que ser maior que 60, que é π sobre 3, mais 2kπ, perfeito? E menor que 300. E 300 é quanto, turma? 300 é 5π sobre 3, mais 2kπ. Pronto, está aqui o conjunto de solução. Cosseno menor que meio está aí. Resolvido o problema. Viu como é que é simples? Cosseno, tem que achar os arcos, por isso que eu falei que ciclo trigonométrico é importante. Jogou a vertical, menor à esquerda, maior à direita. Acabou. Se fosse seno, jogava na vertical. Acima, maior. Abaixo, menor. Cara, mais fácil que... Não, tô brincando. Briga comigo não. Mas é acessível, sim ou não? É acessível. Né? É acessível. Beleza? Então, se ele não restringir o domínio dessa inequação, não é só 60 e 360 menos 60, que é 300. Não são só esses. Você tem que pensar também nos mais 2kπ, mais 2kπ. E detalhe, se é a direita desses arcos ou se é a esquerda desses arcos. Dominado? Bom, quem não tem dúvidas, tem dívidas. Vamos agora. Turma, essa subtração dá zero? Verdadeiro. Por quê? Porque 19 mais 71 é igual a 90. Então, os ângulos são complementares. Então, seno de um é igual ao cosseno de outro. Então, se eu subtrair, já que eles são iguais, dá zero. Caramba, mestre! Eu fui pensar em seno de A mais B, cosseno de A mais B. Pois é, filho. Era só saber isso. Beleza? Então, a primeira é verdadeira. Segunda, a equação seno de x igual a meio tem necessariamente duas raízes? Não, falso. Por quê? Porque esse x ele pode ser 30, esse x ele pode ser 150, dado que ângulos suplementares, os senos são iguais, meio. Só que não são só esses dois, mais 2kπ, mais 2kπ. Eu tenho infinitas soluções. Então, falso. Próxima. A tangente de x... Olha como é que... Já pensou? Pô, filho, presta atenção. Não, na moral, não tem como. Olha só. Você já pensou, cai uma questão na sua prova de trigonometria, de assertivas, 1, 2, 3, 4, para você valorar. E ele começa a perguntar lá sobre uma equação, sobre uma função, sobre um domínio, um período. Já pensou? Se você não tivesse assistido essa aula, e se você for aluno de estratégia, cagou pro extensivo, né? Defequei, não estudei, caguei pro extensivo. Beleza, safou agora. Mas se você também cagou agora, porra, filho, as chances de você pular essa questão são enormes. Você vai ficar assim, porra, mas e aí? Não sei, falta conteúdo, caramba, pensei que nunca fosse cair isso. Pois é, tá? Pode não cair? Pode não cair. Mas se cair, paga o churrasco. Então vamos lá, voltemos. 3. A tangente de x é positiva nos quadrantes ímpares do círculo trigonométrico? Turma, positiva nos quadrantes ímpares? Vamos lá. Ó, estou voltando aqui na tangente, ó. Tangente positiva nos quadrantes o quê? Ímpares. Então, é verdadeira, né? Nós já fizemos essa na teoria. Então, aqui, verdadeiro. Próxima. Se seno de 2x é igual a seno de π sobre 8, então, necessariamente, necessariamente x é π sobre 16? O que você pensa? Seno, aqui tem que ser igual. Então, 2x é igual a π sobre 8. Isso implica dizer que o x é π sobre 16. Falso. Necessariamente, não. Pode ser diferente dele. Eu posso ter um x aqui, por exemplo, 2x igual a 2π mais π sobre 8. Eu posso ter um arco côngruo, somar 2π. Lembra do 2kπ? E aí não vai ser isso aqui, não vai ser esse o x não, ó. Se eu dividir por 2 aqui vai dar π, e aqui vai dar π sobre 16, né? 16 vezes 1, 16, mais 1, 17. Então, aqui vai ser 17π sobre 16. Então, se o x for esse, também ocorre essa igualdade. Tá? Também ocorre essa igualdade. Legal, turma? Tá bom? Perfeito. Beleza? Aí, ou seja, não necessariamente é π sobre 16. Show de bola?
Tranquilo? Porque pode acontecer essa outra possibilidade. Aí, se for 17π sobre 16, aqui vai ficar seno de 2 vezes isso, π sobre 16, igual a seno de π sobre 8. Perfeito? Aí vai cortar e vai ficar 17π sobre 8. O seno disso é igual ao seno de π sobre 8. Perfeito? É isso. Aí, ou seja, você tem que provar que esses arcos aqui, eles são côngruos. π sobre 8 e 17π sobre 8. Que entregam, na verdade, o mesmo seno. Tá legal? Ou positivo ou negativo. Aí 180 dividido por 8 vai ser menos que 180 por 10, né? Vai dar menos que 18. Perfeito? Se fosse 180... Deixa eu fazer a continha aqui. Pronto. 180 dividido por 8. 8 vezes 2, 16, 17, 18, 20. Aqui vai dar 8 vezes 2, 16, restam 4, então dá 22, 22,5. Perfeito? E 17π sobre 8, aqui dá 22,5. Só que vezes quanto? Vezes 17. Tá? Vezes 17. Aí você tem que pensar aí nesse 22 sobre 8, perdão, esse 22,5 vezes 17. Dá 382,5. 382 passou de 360. Perfeito? Então eu vou tirar 360. E quando eu tiro, dá o quê? 22,5. Então perceba que eu acabei de provar que esses arcos eles são de fato côngruos, tá? Então, inicialmente eu não sabia e agora eu provei. Esses arcos são côngruos, esses arcos são iguais. Perfeito? Vou apagar aqui. Matamos essa. Legalzinha, né? Legalzinha. Então, a 4 é falsa, porque não necessariamente o x é π sobre 16. Ele pode ser outro valor. Próxima. No intervalo de 0 a 2π, a maior solução de seno de x menor ou igual a menos meio é 11π sobre 6. Vamos lá. Vou apagar isso aqui, tá, turma? Foi só para demonstrar, para provar ali que eu estava certo. E nós vamos aqui matar essa do seno. Então, olha só. Seno de x só. Seno de x, ou seno de alfa, menor ou igual a menos meio. O que eu falei para você fazer? Cagar isso aqui e só olhar para quê? Seno de alfa é meio. Aí você vem e joga no ciclo trigonométrico. Deixa eu ver se eu vou precisar de espaço para outra. Vou. E eu não deixei espaço. Então, vou ter que fazer devagarinho aqui. Então, vamos lá. Tá? Vamos lá. Quando que o seno é meio? O seno é meio quando nós temos o 30. Ou o seno é meio quando nós temos o quê? O 150. Tá? O 30 ou 150. Que eles estarão a uma mesma altura. E aí, o que você tem que fazer? Traçar agora uma horizontal. Vai ser vertical se for cosseno. Vai ser horizontal se for seno. Aí, passei uma horizontal. Passei uma horizontal por quê? Porque esse pedaço aqui que é meio. Ah, aqui ele quer menos meio, né? Ele quer menos meio. Então, deixa eu fazer aqui. Copiar aqui o menos meio. E fazer o ciclo com menos meio. Opa. Vamos lá. Vamos destacar aqui o menos meio, para fazer igual está na questão, menos meio, né? O seno de menos meio, vamos lá. Eu tenho aqui, deixa eu melhorar esse círculo que está ridículo aqui. Se aqui for 30, quanto que é essa altura? Quanto que é essa altura? Meio. Se aqui for 150, quanto que é a altura? Meio. Como ele quer menos meio, eu vou jogar para cá para baixo. Aí eu vou traçar a reta aqui, porque aqui é menos meio. E como eu joguei para baixo, eu espelhei essa altura desse triângulo, esse triângulo também tem que ser espelhado. Então, se aqui é 30, aqui é 330, porque esse arco tem que ser igual a esse. Perfeito? E esse arco tem que ser igual a esse. Então, tem que ter a mesma medida, não é isso? Então, se aqui é 150, aqui vai ter que ser 210, porque é 180 menos 30. Então, tem que ser 180 mais 30.
Então, quais são os arcos que me entregam um seno negativo, menos meio? 210 e 330. Então, eu vou traçar essa reta aí com um marca-texto bonitão para você visualizar. Tá aqui. Então, acima, cadê a caneta? Acima vai ser, deixa eu escrever, maior, acima vai ser maior e abaixo vai ser menor. O que ele quer? Menor ou igual. Menor ou igual. Menor ou igual. Menor ou igual a menos meio, tá para cá, para baixo. Ó. Você vai preencher o arco. Como tem igual, a bolinha é fechada aqui. Como tem igual, a bolinha é fechada aqui. Perfeito, turma. Menor que menos meio vai descer até menos infinito. Ó. Perfeito? Então, coisa linda, né? Coisa linda. Menor ou igual a menos meio. Esse seno aqui, ó, vai ter que descer para cá, né? Até menos infinito é força de expressão, né? Até eu chegar nesse ponto aqui, né? Até o menos 1. Perfeito? Então, menor ou igual a menos meio, qual vai ter que ser o arco? O meu arco alfa, ele tem que ser maior que 210 e menor que 330. Só que como tem igual, menor ou igual, menor ou igual. Vou colocar em π. O que é 210? 210 é 7π sobre 6. Perfeito? Mais 2kπ menor que alfa. Menor ou igual, menor ou igual. E aqui 330, que é 11π sobre 6 mais 2kπ, que são os arcos côncavos. Mestre, como ele falou de 0 a 2π, esse camarada aqui não precisa, né? Não precisa. Então, qual é o maior valor dessa inequação? O maior valor é 11π sobre 6. E ele fala que é 11π sobre 6. Então, verdadeiro. Perfeito? Legal? Antes de fazer a última, vou voltar aqui na inequação. Ó. Aqui, turma, não está só menor? Então, aqui é bolinha aberta. Deixa eu melhorar esse 60 aqui. Em 60. E aqui é bolinha aberta no 300. No 300. Por isso que aqui, ó, eu não coloquei o igual, eu não coloquei o igual. Só coloco igual se tiver o menor igual ou maior igual. Perfeito? Como aqui, ó. Muito bem. Próxima. 6. O valor da tangente de 15 é 2 menos raiz de 3. Verdadeiro. Vou provar você. Tangente de 15, né? Vamos lá na fórmula? Ó, a fórmula aqui, ó. Tangente de A mais B, bonitinho, posso estar com menos. Perfeito? Então, vamos usar a fórmula aqui, ó. Como é que eu posso encontrar a tangente de 15? Pode ser tangente de quê? 45 menos 30. Posso pensar desta forma, né? Como posso pensar também de 60 menos 45. Tá legal? Bom, o que seria a tangente de menos, né? Seria a tangente de 45 menos 30. Seria tangente de... tangente de 45 menos tangente de 30, dividido por 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30. Quanto que é a tangente de 45? É seno de 45 sobre o cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2 é 1. Por isso que eu escolhi o 45, fica mais fácil, pelo menos eu acho. Tá? Então, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 1. E aqui também vai ser 1. Então, na verdade, essa minha tangente de 15, vai ser 1 menos a tangente de 30, dividido por 1 mais a tangente de 30. E quanto que é a tangente de 30? Seno de 30, que é meio, dividido por cosseno de 30, que é a raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Beleza? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta, 1 sobre raiz de 3. Multiplica por raiz de 3 em cima, por raiz de 3 embaixo, vai dar raiz de 3 sobre 3. Se você tem decorado, top. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Então, a minha tangente de 15 vai ser 3 menos raiz de 3 sobre 3, dividido por 3 mais raiz de 3 sobre 3. Corta esse 3 com esse 3, e aí você fica só com a razão.
3 menos raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3. E aí você tem que racionalizar. 3 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3. Em cima vai dar quadrado do primeiro, beleza? Menos o quadrado do segundo. Perdão, menos aqui, né? Em cima vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, dividido pelo quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. 9 mais 3, 12. 12 menos 6, raiz de 3, dividido por quanto? 9 menos 6. Simplifica por 6, 2 menos raiz de 3. Matamos a questão. Questão simples, só pedindo isso, que você tem que saber a fórmula, né? E, de fato, 2 menos raiz de 3, então é verdade. Perfeito, turma. É isso, tá? Eu acho que a revisão é o suficiente para você matar qualquer questão de trigonometria na sua prova. Eu acho, tá? Nessa reta final você não tem muita escolha, né? Então, eu acho que isso aqui é o suficiente, tá? Então, qualquer coisa, assista novamente, numa velocidade menor, talvez, né? Vai fazendo as anotações, vai fazendo os exemplos de fixação e treina um pouquinho com as questões do nosso material, tá bom? É isso. Então, ficamos com o gabarito o quê? A segunda é falsa, uma falsa, 2 falsas. Então, apenas 2 falsas, dado que essa aqui é verdadeira, né? Então, apenas 2 falsas. Apenas 2 falsas, gabarito, letra B de bola, e aí a gente finaliza a nossa questão. A nossa questão e a nossa aula, o nosso encontro. Bom, foi um pouco extenso esta aula, confesso, né? Mas foi o necessário, acredito eu, para que você consiga ficar mais confortável nessa disciplina que é chamada de equação trigonométrica e inequação trigonométrica, tá? E outra, se você mandar bem nessa aqui, na próxima tarefa, né, na aula de amanhã, você certamente sentirá mais tranquilidade nas funções trigonométricas. Ok? Tranquilo? Grande abraço,